Pessoal, tudo bem? Olha só, hoje temos aqui um boletim com uma notícia muito triste, né, para a gente compartilhar. Temos também notícia importante a respeito do Alexandre de Moraes, a respeito da política no Brasil. E eu vou trazer aqui para vocês. Hoje eu estou bem rouca, então eu vou falar um pouco mais baixo aí. Espero que vocês consigam compreender as informações e, se não conseguir, vão comentando aí também, tá? Eu sou Ana Paula, bem-vindo. Aproveita para se inscrever no canal, ativa o sino de notificação e compartilha. Vamos começar aqui com a primeira notícia, que é a respeito, né? Vamos trazer aqui que o Lula e o Moraes elevaram o tom e irritaram a Casa Branca, gente. Olha só o que aconteceu, vou mostrar para vocês. Saiu no jornal Poder 360. Já vou direto para a matéria, para vocês assistirem aqui e acompanhar a notícia comigo. Ó, Lula e Moraes elevaram o tom e irritaram a Casa Branca. As críticas inviabilizam, tenta adiar a vigência do tarifaço de 50% em 1º de agosto. Petista voltou a repetir que Trump poderia ter sido preso no Brasil e magistrado tratou Estados Unidos como inimigos estrangeiros. Então aqui mostra que a semana teve 2 manifestações de autoridades brasileiras que produziram um grau de irritação com um pouco maior na Casa Branca. O resultado é que possivelmente não terá sucesso e a negociação para adiar a entrada em vigor da tarifa de importação de 50% dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. Primeiro, porque o presidente Lula repetiu uma analogia que sempre faz sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump: poder ser preso se fosse julgado pela justiça brasileira. O petista vocalizou essa opinião num discurso durante uma reunião de estudantes. E segundo o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele sugeriu em um despacho que os Estados Unidos são inimigos estrangeiros. Moraes usou a expressão na decisão em que determinou que Jair Bolsonaro passasse a usar tornozeleira eletrônica. Eis o que disse Lula a estudantes no Congresso. Tá aqui, ó, se Trump morasse no Brasil e ele tentasse fazer aqui o que ele fez no Capitólio, certamente ele também seria julgado e poderia ser preso. E o que a mídia traz, né? Essa não é a primeira vez que o Lula faz uma declaração dessa natureza sobre o Trump ou sobre os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos está apenas reagindo a uma postura do Brasil. Ele não vai ficar de cabeça baixa, olhando o presidente da República, chamando ele de irresponsável, falando que ele seria preso se estivesse no Brasil, falando isso e aquilo, e ficar como se fossem amigos. Então, gente, tudo isso que está acontecendo, a matéria é enorme, mas só para vocês entenderem, tanto o STF como o Lula usam o mesmo tipo de vocabulário, a mesma analogia a se referir dos Estados Unidos. Eles não têm respeito pelo país, mas querem que o país abaixe a bola para eles. Então, os Estados Unidos também é livre, assim como o Brasil, e o Trump vem se posicionando da forma mais agressiva, que é o jeito dele com todos os países, e a gente vê, não é uma postura somente com o Brasil. Tudo que ele considera errado, ele vai lá e taca a tarifa, e o Brasil, sabendo disso, não é nem um pouco estratégico, na minha opinião. Quero saber de vocês. E trazendo uma outra informação aqui, deixa eu compartilhar minha tela e mostrar uma outra notícia que também saiu aqui para vocês. Olha só, essa matéria é da manifestação pró-Bolsonaro. Vocês acompanharam aí ou não? Vocês acompanharam as manifestações? Tá aqui. Bolsonaristas fazem ato pró-Trump em Brasília contra Moraes e Lula. Então, centenas de simpatizantes e políticos alinhados ao ex-presidente percorreram a região central da capital federal. Então, aqui mostra centenas de apoiadores, eles fizeram na manhã de domingo. Olha só que interessante. E aqui mostra que o ato percorreu, isso em Brasília, né? Parte do eixão da Asa Sul, região central da capital federal, foi organizado por políticos de direita,
como a senadora Damares Alves e a deputada Bia Kicis, e aos gritos de presidente Trump, contamos com você e a culpa é do Lula, anistia já, fora Moraes, Moraes ditador, entre outros, os manifestantes encerraram o ato no final da manhã após discurso dos políticos. Então a gente viu que o povo não aguenta mais e está indo para as ruas. Aqui mostra, no caso de Brasília, mas aqui em São Paulo passou também. Aí onde você mora teve manifestação, não teve? Olha só, vão comentando aí. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer outra situação aqui, que é sobre Lula e políticos que lamentam a morte de Preta Gil. A cantora morreu aos 50 anos, deixou um filho de 30 anos e ela estava em tratamento contra o câncer desde 2023. Então, o presidente Lula e outros políticos lamentaram no domingo, 20 de julho, a morte da cantora Preta Gil, de 50 anos. A artista infelizmente faleceu e várias pessoas de direita, de esquerda, prestaram homenagem sobre o triste saber, né, do falecimento dela. Comentem aí. Vocês, o que vocês acharam? Hugo Mota, Cláudio Castro, Aniele Franco, várias pessoas, Randolfo Rodrigues, mas também teve de direita, de esquerda. Nessa hora, o Brasil todo, né, lamenta. É sempre muito triste, ainda mais pro câncer, que é muito agressivo, né, gente? Então, assim, é muito triste saber que essa doença vem matando cada vez mais pessoas. E para encerrar, o Moraes revogou a domiciliar e mandou para a prisão idosas do dia 81 por violarem cautelares. Então, a Iraci e a Vildete, elas descumpriram reiteradamente medidas como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de uso das redes sociais e comunicação com outros envolvidos. Então, o ministro Alexandre de Moraes revogou a prisão domiciliar delas, 72 e 73 anos, por elas terem descumprido as medidas cautelares impostas a elas. O que vocês acham disso? Então, a matéria é bem grande, não precisa ler tudo, mas é só para vocês entenderem e ver o que está acontecendo no mundo político. Agora comente aí sua opinião. Esse foi o boletim de hoje. Muito obrigada. Um beijo. Até logo.